Nos textos sagrados, é dito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, um ser perfeito que habitava o jardim do Éden. A história de Adão é uma das mais conhecidas, um marco na narrativa da origem da humanidade. Mas o que sabemos sobre as origens do homem, além dos relatos religiosos? Como a ciência nos apresenta a evolução humana e o surgimento das primeiras espécies humanas? Hoje vamos analisar a história da humanidade, desde a criação de Adão, passando por milhões de anos de evolução até o homem moderno. E ao longo dessa análise, nos depararemos com perguntas que ainda não possuem respostas definitivas. A questão central é: como o homem criado por Deus sobreviveu às extinções e aos desafios da evolução? Sejam bem-vindos ao Ecos do Passado. Antes de começarmos, gostaria de deixar claro que o objetivo deste vídeo não é confrontar a fé ou as crenças, mas sim explorar as perguntas que a evolução humana nos traz. Estamos tentando entender os como e os porquês, sem negar que em muitas maneiras, tanto a fé quanto a ciência buscam respostas para os mesmos mistérios da vida. Inscreva-se no Ecos do Passado e ative o sininho para receber nossos próximos vídeos. A Bíblia nos apresenta a criação de Adão em um contexto perfeito, um ser criado à imagem e semelhança de Deus. De acordo com a narrativa bíblica, Adão foi colocado no Jardim do Éden, um paraíso onde todos os seres viviam em harmonia e a morte ainda não existia. Esse relato sugere que a humanidade teve um começo perfeito. No entanto, a ciência nos dá uma perspectiva diferente. A história humana, segundo cientistas, começa não com um único homem criado em um único momento, mas com um longo processo evolutivo de centenas de milhares de anos, moldado por condições naturais e adaptação. Ao longo dos últimos 7 milhões de anos, a humanidade passou por uma série de transformações. O primeiro ancestral humano reconhecível foi o hominídeo, que viveu por volta de 7 milhões de anos atrás. Esse hominídeo foi um dos primeiros a caminhar ereto, um passo importante na evolução humana. Mas o que realmente marca a linha do tempo da evolução humana são as diversas espécies que surgiram antes do Homo sapiens. O Australopithecus, por exemplo, caminhava de forma ereta, mas ainda possuía cérebros pequenos e passava boa parte do tempo nas árvores. Então, surgiram outras espécies, como o Homo habilis, o Homo erectus e finalmente o Homo sapiens. Cada uma dessas espécies mostrou avanços significativos, como o uso de ferramentas, o controle do fogo e o desenvolvimento do raciocínio complexo. Agora a grande pergunta: como o homem, criado à imagem de Deus, sobreviveu a essa imensa transformação de espécies e extinções? Se Adão foi o primeiro homem, como explicamos a evolução de várias espécies humanas ao longo de milhões de anos? Durante nossa jornada evolutiva, a humanidade enfrentou inúmeras extinções e cataclismos. Grandes períodos de mudanças climáticas, como a Era do Gelo, dizimaram diversas espécies que não conseguiram se adaptar. Os dinossauros, por exemplo, desapareceram há cerca de 65 milhões de anos, mas os nossos ancestrais, os primeiros hominídeos, começaram a se espalhar muito depois desse evento. O Homo sapiens, espécie que nós representamos, surgiu há cerca de 300 mil anos na África. Mas durante esse longo período, nossa espécie enfrentou vários desafios. Como conseguimos sobreviver a essas extinções? O que nos diferenciava de outras espécies que não resistiram às adversidades? De acordo com a ciência, nossa sobrevivência se deu através de um complexo processo de adaptação e inovação. Nossa capacidade de usar ferramentas, desenvolver a linguagem e formar sociedades foi crucial para nossa resistência e expansão. Mas se a criação de Adão foi um evento único, como podemos conciliar essa ideia com as evidências de várias espécies humanas, sendo que algumas desapareceram sem deixar rastros? A ciência possui várias teorias sobre a extinção das espécies humanas e a evolução que levou ao Homo sapiens. Alguns cientistas acreditam que houve uma série de interações entre diferentes espécies de hominídeos, como o Homo sapiens e o Neandertal. Embora os Neandertais fossem uma espécie humana muito próxima, eles se extinguiram cerca de 30 mil anos atrás. No entanto, vestígios genéticos desses Neandertais ainda podem ser encontrados em algumas pessoas da população humana moderna. Outras espécies, como o Homo erectus e o Homo floresiensis, desapareceram ao longo do tempo, possivelmente devido à competição, mudanças climáticas ou até mesmo doenças. Cada uma dessas extinções nos deixa com mais perguntas do que respostas. Será que essas extinções foram parte de um processo natural, ou algo mais profundo está em jogo? E se a história bíblica de Adão é verdadeira, como podemos entender essas extinções desde a criação? Chegamos então ao grande desafio: como conciliar a história bíblica da criação de Adão com as descobertas científicas que apontam para um processo evolutivo gradual e contínuo? A Bíblia nos diz que Deus criou o homem em um estado perfeito. Mas ao longo do tempo vimos muitas mudanças, transformações e extinções.
Se Deus criou o homem perfeito à sua imagem e semelhança, o que explica todas as mudanças e evoluções que marcaram a história da humanidade? Será que a criação de Adão de acordo com a fé poderia ser um símbolo de algo maior, de um processo divino que não conseguimos compreender completamente? A evolução humana, com todas as suas mudanças e mistérios, é uma jornada fascinante e ainda estamos longe de entender todos os detalhes. As teorias científicas e as crenças religiosas podem parecer à primeira vista opostas, mas talvez ambas estejam tentando explicar um grande e inescrutável mistério. Então, deixamos a pergunta no ar. Se Deus criou o homem perfeito à sua imagem e semelhança, como explicamos as transformações que ocorreram ao longo do tempo? Será que a verdade está em algum lugar entre a fé e a ciência, onde as duas se encontram? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos explorar essas questões juntos. E se você ainda não é inscrito no Ecos do Passado, te convidamos a inscrever-se e ativar o sininho para receber novos vídeos toda semana. Um abraço e até o próximo vídeo.